Então começa a interceder, pelo amor de Deus, que eu já estou naquele nível da oração do desespero, sabe? Eu já estou, Deus, pelo amor de Deus, hein? Sabe quando tu já ameaça Deus na oração? Tipo assim, ó, é teu nome, hein? Ó, eu já estou nesse nível. Já estou, mal cheguei no aeroporto, o pastor Júnior já chegou e falou, teu marido. Meu Deus, já tremi, falei, mãe do céu. Aí depois dentro do carro ele continuou, foi resposta, até essa chuva que está caindo. Falei, Jesus, me cobre com teu sangue. Quase que eu fingi um desmaio, um troço. Falei, bota no soro, é melhor ficar quietinha, internada, do que passar vergonha. Meu Deus, me ajuda. E quando cheguei aqui, os irmãos dizendo, estava puro não, hein? Aí pastor Edilson, foi uma benção. Aí Mísia, até o marido. Eu falei, meu Deus. Ai, Senhor, tu me trouxeste pra cá pra me abater. Que houve? Então tem misericórdia de mim, viu? Vamos lá, Marcos capítulo 5. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Se puder aumentar só mais um pouquinho o retorno para mim. Só o retorno, que eu sei que o som para a igreja está espetacular. Espetacular. Glória a Deus. Oh, aleluia. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada. Se você ficar chateado, tiver qualquer problema aqui, me liga, viu? Pessoal da sonoplastia. Tá? A gente tá repreendido em nome de Jesus. Vamos lá. Marcos capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 25 em diante. Certa mulher que havia 12 anos que tinha uma hemorragia, que já havia padecido muito à mão de vários médicos e despendido tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, por entre a multidão, e tocou na sua veste, porque ela dizia consigo mesmo, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente ao tocar, se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou, quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. E ele lhe disse, filha, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram, tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Porém Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. É a segunda oportunidade que eu tenho nesse período de 2 anos de poder retornar a essa casa. E eu me lembro que na última ocasião eu pude falar bastante sobre Jairo. Mas o Senhor, Ele me deu uma nova perspectiva dentro desse mesmo texto. E hoje o coração se inclinou pelo Espírito Santo para que nós possamos caminhar nessa direção. Vem algo novo aí. Eu vou contar de 1 a 3 e quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra ainda antes de assentar. Uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus te confiou como verdade para esse ano de 2024. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer para esta pessoa, sustenta a tua fé. Meu Deus! Só isso que você vai dizer. Sustenta a tua fé. Ah, Camila, mas a minha fé não é tão grande. Não importa. Tudo que está para acontecer depende da fé que você aguenta sustentar agora. Tá bom? Então, quando eu disser 3, você vai dizer para quem está ao seu lado. Mas diga daquele jeito. Sabe assim, quando você compra uma coisa que você pensa que não vai dar conta de pagar e tu tem que dobrar o plantão, mas tu paga?
É tipo isso, o Senhor está dizendo, sustenta. Sabe quando a gente era criança que botava um pouquinho mais de comida no prato e percebia que não ia aguentar, mas tinha uma mãe, um pai um pouco mais rígido na área da educação, que não aceitava desperdício, principalmente se a família fosse mais pobre, e aí quando você dizia, não quero mais, aí a mãe dizia, engole. É mais ou menos nessa vertente, você vai dizer, o sustenta dessa maneira, como quem diz, você veio até aqui, não tem como voltar não. É daqui pra frente. Ah, mas eu acho que eu criei demais. Ah, eu acho que eu projetei. Ah, eu acho que eu fui um pouco mais além do que onde minhas pernas. Exatamente, porque não é sobre pernas, é sobre fé. Foi o próprio Deus que permitiu o cálculo e um pouco mais além. Aí na hora você pensa, ai, eu fiquei emocionado. Eu fiquei emocionado. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer, agora sustenta. Sustenta. Então quando eu disser 3, você vai dizer a quem está do teu lado, sustenta a tua fé. É 1, prepara. É 2, para de dar sorrisinho que é para ele entender que é coisa séria. 2,5, você vai dizer, sustenta a tua fé. É 1, é 2, é 3, diga! Isso, diga glória a Deus. Senta dando aleluia. Aleluia, vai sentando e vai glorificando. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vemos aqui 2 tamanhos de fé, 2 tamanhos de fé, no mesmo texto, no mesmo episódio. Por que não dizer na mesma passada, né? Numa caminhada, 2 episódios que mostram cada um com um tamanho de fé. Camille, fé tem tamanho? Tem. Fé tem tamanho. E como é que a gente sabe que fé tem tamanho? Por causa do resultado daquilo que ela provoca. João, quando tira um tempinho curto para poder falar sobre fé, é como se ele estivesse simulando um diálogo, onde na verdade não é um diálogo, é uma pergunta retórica que ele está fazendo, nos levando a uma reflexão. Como se alguém estivesse perguntando assim para ele, ao perguntar para a gente, mostra-me a tua fé. E aí ele responde dizendo assim, não, vou te mostrar as minhas obras. E aí vendo as minhas obras, você vai ver o tamanho da minha fé. Ou seja, fé, ela tem dimensões. E a comprovação disso está no resultado daquilo que ela é capaz de provocar de acordo com a sua dimensão. Por isso que de vez em quando algumas coisas Jesus fazia e ele dizia, seja conforme a sua fé. Ou seja, não é conforme eu pedi, não é conforme eu determinei, mas é conforme o plano que você estabeleceu, porque você creu, porque você projetou, porque você veio até aqui. E aí tem até um pouco a ver com aquilo que nós dissemos lá no início, sobre o homem fazer planos e o selo vir da parte de Deus. Por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele faz planos e ele consagra isso ao Senhor, para que o Senhor possa confirmar. Não é para o Senhor execrar, não é para o Senhor rasgar o papel, é para ele selar, confirmar, acrescentar nos planos que já foram feitos. Então nesse texto, nós temos basicamente 2 tipos de fé, 2 tamanhos de fé e 2 resultados diferentes. Aparentemente, a fé da mulher do fluxo de sangue é sem dúvida, incontestavelmente, uma das maiores fés apresentadas no Novo Testamento. Por quê? Porque ela inaugura um método novo, algo que ninguém ainda antes dela havia realizado. Havia um testemunho de Jesus. Qual era o testemunho? O que as pessoas ouviam falar sobre Jesus? Elas ouviam dizer que a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Então esse era o testemunho de Jesus. A fé vem pelo quê, gente? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então Jesus é o verbo vivo, e a palavra que se dizia sobre ele, o testemunho que se dava dele e que edificava a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos jazia numa hemorragia terrível que trazia sua vida à decadência, não só financeira, mas social, emocional, enfim, uma série de coisas ruins que estão acontecendo ao longo dos anos através da vida, ou melhor, na vida daquela mulher, por causa da hemorragia que ela tinha. Essa mulher vai vir ouvindo falar de Jesus. Isso aqui é uma coisa tão simples, né? A gente sabe que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, pela palavra de Deus. Então a gente sabe qual é o combustível da fé, palavra.
Normalmente é a palavra. É a palavra que produz a fé que você precisa. Então quando você diz assim, eu não estou me sentindo com muita fé, na verdade o que está te faltando é palavra. Você precisa se apropriar de palavras, verbalizar palavras. Existem coisas na nossa vida que jamais vão ser resolvidas com a nossa mão, jamais vão ser resolvidas com o nosso pé. Todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro de Ezequiel, capítulo de número 37. Quem está acompanhando, diga amém. Ezequiel, capítulo de número 37, o Senhor leva ele numa visão que retrata a condição de Israel naqueles dias, e o Senhor deixa ele no meio daquele vale que estava cheio de ossos, e os ossos estavam como? Sequíssimos. E dentro daquele retrato, o Senhor não diz para ele, arruma, mete a sua mão. Não, o Senhor pergunta para ele, filho do homem, poderão viver esses ossos? Ele diz, Senhor Deus Jeová, tu sabes. O que ele está dizendo? Desse vale eu não sei nada, mas do Senhor eu sei o suficiente. Suficiente para quê? Para saber que tu fazes o que tu queres. Aí ele disse, então profetiza, filho do homem. E ao contrário do que a gente pensa quando lê rapidamente, Ezequiel não começou a profetizar não. Quando ele diz, então profetiza, filho do homem, ele ficou caladinho. Foi o Senhor que começou a falar para ele o que ele tinha que falar. Porque profeta de verdade não inventa nada, só repete o que já foi dito. E é isso que Ezequiel vai fazer. Ele fica caladinho esperando Deus dar a direção. Aí ele diz assim, filho do homem, profetiza assim, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aí ele repetia, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E tudo que Deus falava, Ezequiel repetia. Tudo que Deus falava, Ezequiel repetia. Agora vem comigo só por um instante. Estamos falando sobre desenvolver fé pela palavra de Deus. O único método de produzir uma fé verdadeira, transformadora, poderosa e genuína. Agora, veja, se ele está num vale, não é num oásis, é num vale. Num vale, ou seja, escuro, porque o vale é profundo, né? Ele não está cercado de árvores. O texto diz que ele está cercado de ossos. Imagina, crânio para um lado, fêmur para o outro. É uma visão terrível. Se a gente for produzir ou imaginar o tipo de sentimento que aquela visão está provocando em Ezequiel, a única coisa que a gente vai poder visualizar é a sensação de medo. Eu não vejo aqui um ímpeto profético. Não, o cara foi pego a frio numa visão. Tanto é que o texto é claro, me pegou e me tomou. Ou seja, eu não fui porque quis. Quando eu vi, eu estava lá. O texto diz assim, e me deixou lá. Daqui a pouco ele se viu, abre aspas, presencialmente sozinho. Porque primeiro ele vê uma mão que pega ele, mas depois a mão que pegou ele, leva ele e deixa ele lá, não está mais com ele lá. O que prova para nós uma outra coisa, e tem tudo a ver com fé desenvolvida pela palavra. A questão presencial não é o mais importante para desenvolver uma fé genuína. Pelo contrário, às vezes, Deus demonstra uma aparente ausência física de mover para que a fé genuína possa aparecer. Como assim, Camila? Enquanto você vê mão de Deus te movendo, você não exercita a fé da mesma maneira. É quando o mover da mão de Deus se ausenta que você começa a ficar atento de verdade ao que ele está falando. Agora veja, o que levantou os ossos no meio do vale foi a mão de Deus? Não, foi a capacidade que Ezequiel tinha de ouvir aquilo que Deus estava falando. Então, de vez em quando pode te faltar a mão que move aonde você gostaria. Agora, nada disso impede a realização do milagre. Por quê? Porque não é sobre mão, não é sobre pernas, é sobre ouvir a voz que fala com você. É sobre a palavra. Completa aí para mim, por favor. É sobre a... Então ele não está vendo mais a mão que o tomou. Ele está cercado de um vale, num vale cheio de ossos, certamente sentindo a princípio um pouco de medo, mas o texto diz que ele segue repetindo aquilo que Deus está falando. Ele segue profetizando. O que ele está sentindo enquanto ele profetiza? Eu não consigo imaginar que ele esteja sentindo muita coisa além de medo, mas ele segue profetizando aquilo que Deus está falando. Eu imagino que tudo continua escuro como estava antes, mas ele continua profetizando. Não há nada que aqueça a alma dele naquele momento, mas ele continua profetizando. E nas primeiras
as palavras proféticas, não há mover algum no vale. Ele está profetizando é no eco, está profetizando é na voz, está profetizando é na solidão mesmo. O texto diz que demora um pouquinho. Não é que o texto diz que demora, mas se você analisar, você vai ver que primeiro ele profetiza de 3 a 4 coisas, para só lá pela quinta, quando Deus diz assim para ele, ó, diga-lhe assim, filho do homem, porque parece que nada acontecia. Aí Deus vai dizer assim, diga-lhe assim, filho do homem, vento dos 4 cantos sopra sobre este vale. E aí ele dizia, vento dos 4 cantos sopra sobre este vale. E enquanto ele repetia isso, aí o texto diz que começou a ouvir um barulho. Então veja como desenvolvimento de fé não tem associação alguma com sentimento, mas com a capacidade que você tem de reproduzir repetidamente uma palavra que você recebeu, mesmo quando aparentemente toda a realidade parece paralisada diante do que você está profetizando. É exatamente isso que está acontecendo no vale. Quem está entendendo, diga amém. Mas ele segue profetizando. É assim que nós desenvolvemos a fé. Você vê o marido ficando cada vez mais viciado, e quanto mais viciado ele fica, mais você repete, esse aí vai ser pastor, esse aí vai ser obreiro, esse aí vai ser um homem de Deus. E você vai vendo por um tempo a paralisia, o contraste entre a realidade e a fala. Mas o que é fé? Fé não é a capacidade que eu tenho de sentir, fé é a capacidade que eu tenho de profetizar o que eu sei, mesmo quando eu não estou sentindo nada. Se Ezequiel, imagino eu, fosse dar voz ao que ele sentia antes de haver um mover naquele vale, certamente ele daria voz ao seu medo. Nós somos muito rápidos em dar voz ao nosso medo, mas somos vagarosos em dar voz à nossa fé. Sentimos-nos constrangidos em falar do que ninguém acredita, em falar do que não combina com a realidade, em falar do que Deus falou sobre nós, em repetir o que Deus disse a nós. Ficamos com medo de sermos taxados de louco, ficamos com medo de parecer que aquilo que estamos falando não vai acontecer. Só que o compromisso daquilo que Deus entrega não é com quem recebe, é com Ele que promete. E aí a gente acaba não verbalizando aquilo que Deus falou. Mas Ezequiel verbaliza. Eu tenho para mim que quando ele viu cada osso se juntar ao seu osso, o medo que estava antes ficou até maior. Porque quando Deus começa a mover e você percebe aonde você está, às vezes quando o milagre começa, o medo aumenta. Só que o texto diz que ele continuava profetizando. Agora vamos supor que Deus tivesse feito isso de uma outra maneira. Só por um instante, acompanhe o raciocínio. Imagine que Deus tivesse pego o mapa do esqueleto humano e tivesse dado a Ezequiel, e tivesse dito assim, Ezequiel, é assim que se constrói, ó, o fêmur, a bacia, bacia na espinha, espinha nisso, crânio, coloca assim, desce dessa maneira. Se ele tivesse um mapa do esqueleto humano e com as mãos, sem precisar dizer nenhuma palavra, ele pudesse unir cada osso ao seu osso, ele também seria capaz de fazer essa obra. Mas ela não seria tão perfeita por 2 motivos. Primeiro, ele jamais saberia se o osso do fêmur que ele está colando na bacia é o osso da mesma pessoa. Segunda coisa, imagine o tempo. Eu quero que você diga após mim, diga tempo. O tempo que levaria para ele fazer isso com as mãos. Mas às vezes nós queremos usar o tempo da revelação profética para fazer com as mãos o que não temos coragem de fazer com a voz, o que não temos coragem de fazer com a língua, o que não temos coragem de fazer com a boca. E gastamos anos da nossa vida fazendo com a mão, na força do braço, na força dos pés, na força do dinheiro, na força da influência, tornando físico aquilo que Deus deixou claro na visão. Qual é a clareza da visão? Deus não disse arruma com a mão, Deus disse filho do homem, profetiza. Camila, eu ainda não entendi, vai entender agora. Deus está dizendo, você está cansado porque está dando para a mão um trabalho que estava na tua língua. Você está cansada porque está dando aos pés um trabalho que estava na tua boca. Camila, eu ainda não entendi, vai entender. Deus está dizendo, o lugar que eu te coloquei agora não se faz obra com a mão, é com a boca. Abre a tua boca e profetiza. Ezequiel profetizava.
Ele dava voz ao que Deus falava. Agora eu te pergunto, se é Deus que está falando, por que quando Deus fala a Ezequiel, o vale não se arruma? Mas Deus levanta Ezequiel. Deus levanta Ezequiel para que o que tem que acontecer seja feito por intermédio dele, mas passe por ele, por Ezequiel. Escute isso aqui. Deus está dizendo para alguém aqui: sou perfeitamente capaz de fazer absolutamente tudo, por mais contraditório, contra a sua realidade que pareça. Eu vou fazer o que eu falei. Agora, Senhor, se tu vais fazer, se tu és capaz, por que eu não estou vendo essa realidade da minha vida? Porque Deus está dizendo, não é porque eu vou fazer que significa que eu admita que vou fazer sem você. Você quer ver? Quando o Senhor determinou que iria ressuscitar Lázaro, depois que já estava morto há 4 dias, Ele chamou os seus discípulos e disse assim: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Vamos voltar lá. Aí disseram assim: Senhor, não volta lá não. Última vez que a gente saiu debaixo de pedrada, de paulada. Se a gente voltar agora lá, vão matar a gente. Se ele dorme, deixa que ele vai despertar. Os discípulos estão fugindo. Aí Jesus diz assim: Lázaro é nosso amigo. E aí ele fala abertamente: Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Agora veja, Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Vem comigo, olha a palavra dele: Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Então já está decidido que Jesus decidiu ressuscitar Lázaro, sim ou não? Sim ou não? E ele depende da ajuda de alguém para trazer Lázaro para a vida? Depende, gente, de absolutamente ninguém. Mas enquanto não convence os discípulos, não chega em Betânia. Aí depois chega em Betânia. Enquanto não convence Marta, que é a primeira pessoa que recebe ele, não ressuscita Lázaro. Aí depois de convencer Marta, ele diz: cadê Maria? Aí Marta chama Maria e ele convence Maria. As mesmas palavras que ele disse para Marta, ele também diz para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que ele esteja morto, ele vai ressuscitar. Terceira e última coisa, olha o que vai acontecer. Se Jesus já sabia que ele estava morto, sabia que era 4 dias, e já estava decidido a ressuscitá-lo, Jesus também sabia onde ele estava sepultado, sim ou não? Sim ou não? Mas não foi lá, disse para Marta e Maria: me leva, me mostra, recalamancho. Tem coisa na nossa vida que está como o vale de Ezequiel, seco. Tem coisa na nossa vida que está como a morte de Lázaro, sendo comido de bicho, em estado de putrefação. E você diz: cadê a promessa? E o Senhor está dizendo: me leva lá. Aí o que o Senhor falou, Deus também dizia o que Ezequiel tinha que dizer, mas os ossos não se moviam à medida que Deus falava, se moviam à medida que Ezequiel profetizava. Deus trouxe pessoas aqui numa direção muito clara, e Ele está dizendo: 2024 você arruma com a boca, ressuscita com a boca, você levanta com a boca, vai ensinar com a boca, vai acalentar com a boca, vai consolar com a boca, vai curar com a boca. A Bíblia diz que a língua, ela pode ser inflamada pelo inferno, mas uma língua cheia do Espírito Santo é o avivamento que responde um clamor da igreja. Pegue na mão de alguém: eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Não segure de qualquer maneira não, faça ele entender, segure aí, que ele não chegou numa noite comum, numa noite de entretenimento gospel. Eu não sei se você é da casa ou se você é visitante, mas aperta a mão de alguém e diga assim: você sentou ao lado de um profeta. A minha boca vai te levantar hoje, a minha boca vai mexer com a tua estrutura hoje. O que Deus tem para fazer na sua vida virá através da capacidade que você tem de verbalizar o que já ouviu. Vou falar como Deus está mandando. Por que não verbalizas o que ouve? O que o diabo fala, você repete. A fofoca que te contaram, você repassa. Mas a profecia que você ouviu, você vive calado. Remaia canchobria sai, telebe de ramaia súria. Quando está triste, fala que está triste. Quando está com medo, fala que está com medo. Mas por que não anda naquela casa liberando a palavra? Por que não entra nesse ônibus e vai trabalhar liberando a palavra?
Por que não entra em territórios geográficos que Deus já te deu, tomando posse na palavra? A mulher do fluxo de sangue tem um nível de fé, e ela mostra pra gente qual é a receita. Ela deixa claro pra gente qual é a receita. Ela desenvolveu essa fé, não foi do nada não. Olha pro teu irmão e diz: não é do nada não. Não é do nada não. O texto é claro. 12 anos, hemorrágica, padecendo na mão de vários médicos, despendido tudo que tinha, sem aproveitar nada, pelo contrário, indo a pior. Porém, ouvindo falar, sua boca reproduz aquilo que você dá crédito ao ouvir. Isso que sua boca tem que reproduzir. A pergunta é: por que estás dando crédito a palavras desgraçadas, reproduzindo maldições, ao invés de verbalizar e de liberar a palavra que Deus te entregou? Essa mulher, ouvindo falar de Jesus, a fé que ela desenvolveu não foi do nada, foi uma fé baseada naquilo que ela... Eu sempre digo isso: melhore o que você ouve e você vai melhorar o que você fala. Limpe esses ouvidos. Só ouve fofoca, só ouve conversa fiada, só ouve disse-me disse, só ouve noticiário de desgraça. Meu Deus, o algoritmo da sua rede social só mostra calamidade, porque você ouve uma, passa para outra, ouve uma, passa para outra, ouve uma, passa para outra. Aí você começa, tá sabendo disso, tá sabendo daquilo, e só começa a reproduzir. E detalhe, vai reproduzindo na vida das pessoas aquilo que você está cheio. Vai reproduzindo medo, vai reproduzindo incredulidade, vai reproduzindo distanciamento, vai reproduzindo frieza espiritual, vai reproduzindo escândalo, vai reproduzindo pecado, vai reproduzindo maledicência. Por quê? Porque só empresta os seus ouvidos para ouvir aquilo que não edifica. Por isso a boca de algumas pessoas parece que a língua não é língua, é um defunto, fétida, cheia de vermes. Agora, olha a condição dessa mulher, ouvindo falar de Jesus. Sabe o que é maravilhoso? Ela dava mais atenção ao que Jesus fazia do que a como ele fazia. Por que as pessoas não alcançaram o nível de fé da mulher do fluxo de sangue? Porque elas davam mais atenção a como ele fazia do que ao que ele fazia. Quando você dá mais atenção a como ele faz, ao invés do que aquilo que ele faz, você se torna um reprodutor de ideias que alguém já teve. E qual é o problema? O problema de comparar ideias e métodos é que normalmente o que serviu para o outro não tem garantia de que servirá para mim, por um único motivo: porque a vida de ninguém é igual. A vida de ninguém é igual. Então qual é a fé que não dá certo? Uma fé que se compara, uma fé que dá mais atenção ao como Jesus faz do que ao que ele faz. Olha o que vai acontecer. O testemunho de Mateus e o testemunho de Lucas acerca do testemunho de Jesus é esse aqui, de Marcos. O testemunho é esse aqui, ó: a todos quanto ele tocava, estes eram curados. A todos quanto ele tocava, estes eram curados. Então as pessoas ouviam falar da maneira como ele fazia e começavam a desenvolver a fé em cima daquilo que era falado. E o que era falado? Que a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Então só podia por ele ser curado quem por ele fosse. Agora olha a situação dela se ela compara a fé. Se ela compara a fé, tinha morrido de hemorragia. Porque de acordo com a lei de Moisés, e o Senhor não quebrava a lei, a Camila quebrava sim, ele curou no sábado. Não, foi ele mesmo que disse no sábado, porque ele é o legislador, ele não quebra a lei. Ele mesmo disse: a vida do homem é maior do que o sábado. Jesus nunca quebrou lei nenhuma. Nenhuma. Isso é conversa de gente que tem dificuldade de cumprir princípio porque tem pressa para viver promessa. Essa mulher sabia que ele era o filho do Deus vivo. Ela reconhecia a sua autoridade e sabia que ele não iria descumprir a lei de Moisés, até porque ela retratava o desejo de Deus. E segunda coisa, quando Jesus veio no seu primeiro sermão, ele disse: não cuideis que vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou um abolidor dos princípios, eu sou aquele que abre caminho para motivar você a fazer da maneira correta.
Agora veja, se ela compara a fé, estava hemorrágica, tinha morrido minando sangue, porque o que a lei dizia que acerca da enfermidade que ela possuía, ela era tida como uma mulher imunda, e uma mulher imunda jamais poderia ser tocada por Jesus, e um Jesus cumpridor de lei jamais tocaria nessa mulher. Então imagine que ela está edificando a fé só no como ele faz e não no que ele faz. Imagine ela ouvindo histórias do tipo: rapaz, ele tocou no esquife do filho da viúva de Naim, e o esquife passou vida para o menino, e o menino levantou. Imagine ela ouvindo esse tipo de coisa. Imagine ela ouvindo que nas bodas de Caná da Galileia o vinho havia acabado e agora ele transformara a água em vinho. Imagine isso. Então ela está vendo que ele tem poder. Agora, se ela só se submete a dar atenção ao como e não ao que ele faz, do mesmo jeito que ela cria, ela desistia. Por isso que tem gente que do mesmo jeito que produz a fé, perde. Porque você vê o que faz e se anima, mas vê como ele fez e desanima. Por quê? Porque se compara. Porque diz: mas também ela ora a beça. Mas também ele jejua muito. Mas também ela tem oportunidades que eu não tive. Mas também ele teve portas pelas quais eu não passei. Então Jesus está dizendo: eu te animo no que eu faço, mas tu te desanimas quando ouve como eu faço. E por quê? Porque você se compara. Se ela fosse se comparar, olha o que ela tinha ouvido. Ouvindo dizer que Jesus vinha, ela edifica a fé dela. Por quê? Porque sabia que ele fazia milagres. Mas qual era o testemunho? Qual era o testemunho? Que a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Imagine ela pensando: então eu nunca posso ser curada, porque por ele eu não posso ser tocada. Mas ao ouvir que ele vinha, entendendo que está diante de uma oportunidade, ela não vai verbalizar a comparação, ela vai verbalizar a realização. Jesus está dizendo: foca na realização que eu foco no método. Foca na realização que eu foco no como. Foca no final que eu crio a ponte no meio. Alguém está entendendo o que Jesus está falando aqui? Aí ela começa a desenvolver, cheia de fé, o seguinte pensamento: se tão somente eu tocar. E é a primeira vez que alguém vai ter essa ideia. Diga comigo: é a primeira vez. Diga, é a primeira vez. É a primeira vez que alguém vai ter essa ideia. Porque qual era a ideia repetida? Se ele tocar, sou curado. Se ele tocar, sou renovado. Se ele tocar, eu me levanto. Se ele tocar, eu prospero. Se ele tocar, eu faço. Se ele tocar, eu tenho. Se ele tocar, eu sou. Aí vem uma mulher que por causa da condição de vida dela não pode tocar. Ela desiste? Não, ela inaugura um método novo. Olha para mim, existem coisas que ainda não aconteceram na sua vida. Não é porque ele está te castigando, é porque ele vai inaugurar métodos novos através dessa adversidade que você está passando. Existem coisas das quais você não consegue se livrar por mecanismos normais. Você faz palestras para ver como outros venceram. Você faz curso